Continuando o texto, né? Nesse contexto, o zoológico e o Zoo Safari não exigirão apresentação da carteirinha de vacinação para visita aos parques, porém recomendam fortemente que as pessoas se vacinem, uma vez que essa é a forma mais eficaz de prevenção e controle da doença. Lembre-se, a vacinação é um direito de todos, mas, além disso, é um dever nosso como cidadãos para evitar que vírus transmitido pelos vetores silvestres chegue às zonas urbanas por pessoas contaminadas. Essa notícia, né, foi de um site do zoológico, como vocês estão vendo aqui, ó. Né? Agora vamos para a atividade 4B. Uso do an ou ão. 1. Leia os trechos abaixo retirados da notícia e depois responda as questões a seguir. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques zoológico de São Paulo e do Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela, fato que ocorreu após a confirmação da morte de um búfalo no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, PEFI, devido à doença. Esse é o primeiro trecho. O segundo trecho. Classificaram a presença do vírus na área do PEFI como um fato isolado com baixo risco de transmissão para os humanos, conforme detalhado na nota abaixo emitida em 14 de março. Segundo trecho, né? Agora vamos para o terceiro. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos. Quarto trecho. Nesse contexto, o zoológico e o Zoo Safari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para visita aos parques. Tá, esses foram os trechos, né? Agora vamos para a atividade 2. Discuta com seu colega para responder as perguntas. Quais dos trechos indicam fatos que já ocorreram? Os verbos que aparecem no passado, assim, que já ocorreram, são os verbos que aparecem no passado. Então, vocês terão que vir aqui nos trechos, né? E olhar qual o verbo que está aqui no passado, qual dos trechos que tem o verbo no passado. Olha aqui um exemplo. Desde o dia 23 de janeiro, que os parques dos zoológicos de São Paulo e o Zoo Safari tiveram. O verbo está no passado, já aconteceu. A visitação suspensa de prevenção contra a febre amarela, fato que ocorreu após a confirmação da morte de um búfalo no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, né? O PEFI, e devido à doença. Vamos no segundo trecho. Ó. Classificaram, a mesma coisa, já aconteceu. Classificaram a presença de vírus na área do PEFI com um fato isolado com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado a nota abaixo emitida em 14 de março. O outro trecho. Passados 51 dias, os parques serão. Olha esse verbo serão. Serão já aconteceu ou irá acontecer? Então, é lógico que serão é um verbo que é um fato que ainda vai acontecer. É o futuro, né? Serão reabertos em 15 de março, em uma vez que a Secretaria da Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasados em pareceres técnicos. Próximo trecho. Nesse contexto, o zoológico e o Zoo Safari não exigirão, olha o verbo, exigirão, e a apresentação da carteirinha de vacinação para visita aos parques. Então, quais desses verbos, desses trechos que estão com verbo no passado? Então, vocês lembram, né?
Aqui, ó, aqui tem o verbo tiveram, que já passou, e aqui tem o verbo classificaram. Então, esses dois trechos são do passado. Quais os trechos indicam aquilo que deverá ocorrer? Os verbos que aparecem no futuro. Quais são os verbos que aparecem no futuro? No caso aqui, são serão, né? Serão. E o verbo exigirão. Então, esses dois verbos, eles aparecem no futuro. A letra C está perguntando o que se pode concluir a respeito do uso do an ou do ão nos verbos. Então, o que o an representa no verbo? An representa um fato que já passou, os verbos no passado. O ão representa os verbos no futuro. Então, é isso que vocês irão responder. O an é o verbo no passado e o ão é o verbo no futuro. É só isso, pessoal. Façam direitinho, leiam bastante o texto e respondam as questões, né, com cuidado.